Oi, filhão, tudo bem? Mandando um vídeo aí para te dizer que tá tudo bem, tudo tranquilo, né? E eu ouvi ali o hino e tem a letra, então é mais fácil olhar a letra porque as palavras vão sendo rápidas, né? E com instrumental e tudo a gente acaba não refletindo bem. Aí eu fui ali lendo, né? A letra e refletindo um pouco sobre a letra. E ali o Kleber Lucas, ele tá fazendo uma abordagem assim, tipo, tomando um partido, né? Me dá a impressão, pelo que ele fala, dá a impressão que ele está tomando um partido e argumentando, né? Porque essa eleição, ela ficou bem polarizada, né? Entre o Lula e o Bolsonaro, ou entre a esquerda e a direita. E eu fiquei assistindo aí os vídeos, né? O pessoal comentando, articulando, argumentando, debatendo, né? Eu até fiquei entendendo um pouquinho mais, mas não muito, né? Mas um pouco mais. Eu fiz e tenho feito tirado as minhas conclusões, né? Eu tenho feito meu próprio julgamento, como eu acho que todo mundo faz, embora sempre, claro, influenciado uns pelos outros, a gente nunca sabe discernir todas as coisas sozinho, né? A gente conversando, trocando ideias, prestando atenção, né? A gente vai tirando nossas conclusões, né? Se deixando influenciar, influenciando, fazendo um balanço, né? Então isso tudo a gente vai fazendo, eu tenho feito, e é certo que tem pessoas que fazem esse balanço e essas escolhas, ou tira suas conclusões e acaba colocando um sentimento muito forte em cima, né? Tipo uma paixão, ou toma um partido assim, faz a escolha e fala, eu sou desse lado aqui, eu sou desse candidato aqui, então eu vou lutar aqui, porque eu quero que ele vença, é meu time, né? E às vezes a gente bota um sentimento mesmo de paixão no negócio. Mas a questão de governo, no meu entender, é uma coisa assim muito importante que a gente tem que olhar às vezes mesmo com frieza, né? A gente não se deixar influenciar muito por sentimentos, né? Porque cada lado fala bem de si e fala mal do outro, né? Cada lado fala bem do seu sistema de governo e fala mal do outro, né? Cada lado procura ver os pontos mais negativos que tem no outro lado, né? Cada um faz isso, né? E a gente, à medida que a gente vai tomando partido, ou vai simpatizando mais com uma ideia, ou antipatizando mais pela outra ideia adversária, a gente, baseado nisso, a gente começa a inclinar mais para um lado ou para o outro, né? E a gente entende que isso é uma coisa normal e as pessoas, todo mundo tem sua individualidade, né? Todo mundo é diferente e a gente precisa até ter esse cuidado mesmo de não deixar isso tornar um motivo de criar inimizade, de criar sentimentos assim negativos, né? De brigar, de discutir, né? Como em meio aos próprios cristãos aí, começar o próprio povo que representa a Deus, o amor, né? Representa a justiça, o que é reto, o que é honesto, o que é verdadeiro, o que é direito, e começar o pessoal a entrar até em conflito por causa disso, né? Eu mesmo, como pastor, eu tenho orientado os irmãos segundo o que eu tenho entendido, mas hoje mesmo eu estava falando nisso de manhã, uma oportunidade que eu falei, hoje não, ontem à noite, e eu falei com o pessoal, falei, olha, se um irmão ele vota em outra parte que não é que você entende que deve ser ou que seja bom, não tem problema. A gente não pode recriminar o irmão, a outra pessoa, porque ela escolheu, ela tem uma concepção que aquele lado é melhor. Deixa, não tem problema. Né? A gente não vai brigar por causa disso. Né? Então, mas eu vejo assim, meu filho, realmente as pessoas às vezes tomando posicionamento assim, criando inimizade, né? Como nesse louvor aí, a gente vai vendo esse hino aí passando uma mensagem, né? Passando uma mensagem, fazendo entender que um lado é o lado do ódio, outro lado é o lado de acolher, né? O lado de abraçar, de cuidar, e o outro lado é o lado da hipocrisia, né? E essas abordagens aí a gente vai vendo como que essas articulações vão indo, e se a gente for levar a mal, né? Se a gente tiver simpatizando mais com um lado do que o outro e começar a levar a mal, vira uma briga, vira uma coisa tensa, uma coisa ruim, uma coisa nada saudável, né? Então, filhão, é isso. Eu mesmo eu tenho, não, vamos dizer assim, se tornar
se tornar assim fã, né, de um dos candidatos. Mas o que eu olho assim, que eu falo, que eu vejo friamente, é a questão do sistema de governo, né? Porque, por exemplo, o candidato da direita, ele pode e faz coisas erradas, tem planos errados ou errados não, que eu não gosto, que eu não aprovo, né? Ou que muitos não aprovam. E tem coisas boas também, né? Fez até aqui muita coisa, coisas ruins, principalmente palavras, né? Modo de falar, algumas ações também. Você mesmo, né, contou de uma decepção, de uma coisa que para você foi prejuízo no seu trabalho na Petrobras, né? E talvez por conta disso você acabou pesquisando e ouvindo de outras coisas que esse governo fez e que não foram legais, né? E, e às vezes a gente, sabendo disso, a gente até fica tão chateado que a gente não olha as outras coisas que foram boas, ou a gente já não passa a ter uma simpatia de fazer um julgamento mais positivo sobre aquele governo, aquele candidato, né? E, mas, por outro lado, a gente vê também no candidato da esquerda, é o Lula, né? A gente vê também as coisas que fez de boas, mas a gente vê as escandalosas, terríveis, que fez de ruim. Só que isso a gente consegue ver mais se a gente olhar friamente, porque o que se passa sobre o lado da direita, às vezes a pessoa fica vacinada para nem querer ouvir nada de todos que falam alguma coisa que é benéfica em relação à direita, a pessoa já tapa os ouvidos, não quer nem assistir, não quer nem ouvir, né? Mas é importante a gente olhar os dois lados. Eu mesmo olho, tenho visto, né? Os debates é interessante, porque tu vê um lado falando, tu vê o outro lado falando, e por aí vai, né? Então a gente tira as conclusões. Eu, meu filho, nas minhas conclusões, eu acho que é melhor para nós, para todos, para o Brasil, não tanto que seja o Bolsonaro, mas que seja o sistema de governo da direita. Porque a esquerda, o sistema de governo da esquerda, que já foi instalado, tem governos aí dentro da América Latina, né, que são de esquerda, e a gente vê o que está acontecendo com esses países em pouco tempo. Argentina, Cuba, Venezuela, né? E até dentro do Brasil também, se você ouviu o governador Zema falar, contar como ele pegou o governo do estado de Minas Gerais, como estava, o que aconteceu, o histórico dos anos do governo da esquerda atuando. Se você vê ele falar, e você pode conferir também, você vai ficar assim, bom, eu não gosto de Bolsonaro, eu acho que o governo que ele fez, as coisas que ele falou, algumas coisas que eles pegam pedacinhos e aumentam também, isso acontece, né? Você ainda pode dizer, né? E como de fato, né? Você teve experiências assim negativas com relação a esse governo. Para você, realmente, eu sei disso. Você me contou, né? Então, a gente vê você dizer, poxa, eu não gosto do Bolsonaro, para mim foi muito ruim, mas quando a gente olha o que aconteceu com esse governo de esquerda, tu toma conhecimento mais a fundo, porque quando tu não tá assim, torcendo por aquele, aí você ouve com mais atenção o que falam contra, né? E o que fala a favor também você ouve, mas você fica mais neutro, né, para ouvir. E meu filho, o que aconteceu, o que tem acontecido nos países que são governados por esse sistema de governo de esquerda, que não é democrático, é uma autocracia, né? Eles querem botar rédea no povo, as pessoas não têm liberdade. E isso é só um detalhe, é um detalhe muito importante até por sinal, mas também essa questão das corrupções. Eu não sei se todo país que tem governo de esquerda tem essa corrupção tão grande como teve aqui no Brasil, né? Durante o governo da esquerda e do Lula, né? Esses 14 anos que nós tivemos de governo Lula e Dilma, mas foi coisa pesada mesmo. Então a gente vê o caráter desses governantes que tiveram aqui. E somado com o sistema de governo da esquerda, a minha conclusão é que eu posso não gostar, posso até chegar a odiar,
né, odiar o atual presidente. E pessoas chegam a odiá-lo. Mas quando eu olho o que é um sistema de governo da esquerda e o caráter, né, quem foi Lula e Dilma, aí eu prefiro votar antipetismo. Só que no meu caso, para falar a verdade mesmo, eu não estou votando só antipetismo. Eu tenho olhado o lado positivo do governo de direita, eu tenho tomado conhecimento, porque eu não criei uma antipatia muito grande ao ponto de eu tapar os ouvidos e os olhos e não querer reconhecer o que foi feito, o que aconteceu, né? Como que foi esse estabelecimento dessa equipe de governo, os ministros, né? Não foi negociado, foi todos nomeados, foram nomeados, né? Tem uma que chama muita atenção, a Damares, que ela é do Ministério de Proteção, né, de Crianças, Adolescentes, Idosos, né? E ela bate firme, não é de ódio, né? Bate firme contra a pedofilia, né? Contra todo tipo de injustiça que vem em cima de crianças e adolescentes, né? Então, a gente vê uma equipe de governo muito competente, né? Cada área, o ministro dos Transportes, né? Que foi o Tarcísio, também excelente o trabalho que fez em pouquíssimo tempo, coisa que em 14 anos do outro governo de esquerda não foi feito, né? Até na própria Petrobras teve umas negociações aí de refinarias que a de Itaboraí mesmo foi gasto dinheiro para fazer não sei quantas outras refinarias e não fez e não concluiu, e parece até que ficou sucateado, eu não sei bem isso, né, essas questões, mas tem muita coisa desse governo que passou. Poxa, a gente botar um governante que roubou, que fez tanto esquema de corrupção, não tem como a gente tampar os olhos para isso. Não tem como. Só tem como, assim, a pessoa ficar ignorante, desconhecer os fatos. Mas quando a gente realmente sabe, de fato, o que aconteceu, a gente não cai nessa história que estão dizendo aí que isso era tudo uma armação política, que o Lula foi preso por uma armação política. Isso não foi assim. Os juízes que julgaram tudo aquilo, ninguém é preso assim, ainda mais um ex-presidente. Ninguém é preso dessa maneira assim. Ele realmente se corrompeu muito e não foi competente para dirigir uma nação, para representar esse país tão rico, né? Então, meu filho, meu lado, respeito mesmo, não tenho nenhum ódio, não tenho nenhum tipo de ressentimento, preconceito contra cristão ou não cristão que queira votar no outro lado que eu acho que não vale a pena, né? Respeito. E eu, da minha parte, eu tô com a direita, né? Se eu não tiver muito com o presidente, mas eu tô com esse sistema de governo, eu acho que é o melhor para o nosso país. Pelo menos, no mínimo, eu posso dizer, é o menos pior. Ao meu ver, é o bem menos pior, né? Então, é isso. Tá bom? E esse louvor aí, esse hino, realmente é um hino que o Kleber Lucas fez aí com uma outra turma, que se posiciona, né, contrário ao governo de direita e fazendo as pessoas pensarem que os cristãos, ou que os cristãos que são contra o governo de esquerda estão usando de ódio, estão sendo maldosos, né? São os mercadores do templo, os pastores que estão defendendo que o povo vote para o lado da direita, né, que é representado pelo presidente Bolsonaro, e esse pessoal, então, nós somos esse povo aí que incompreensível, essas coisas. Não se trata disso, né? Não se trata. E não é isso que estão falando aí, não é. O povo cristão é o povo que mais representa a paz, né, o amor, né, a justiça social. Não é isso mesmo, não é. O povo cristão não é isso que estão falando. Tem sim no meio do povo cristão a hipocrisia, né, a religiosidade, né,
um falso cristianismo, isso é escandaloso e provoca sentimentos assim muito fortes de indignação, e realmente é para indignar mesmo, né? A falsidade no meio de um povo que representa o amor. Mas a maioria não é por aí, né? O que o cristão se posicione e se posiciona contra, não é contra as pessoas, é contra o pecado, né? Ir contra o pecado, reprovar o pecado, não colocar como prática de vida o pecado, que a Bíblia diz chama de pecado, né? Isso não é fazer preconceito, né? Isso é seguir os princípios cristãos. O que Jesus ensinou, os apóstolos ensinaram, né? A vontade de Deus, a direção de Deus, e por aí vai, né? O importante é nós seguirmos os princípios bíblicos, os princípios, os valores, né? Valores cristãos, valores da família, valores do que é justo, do que é reto, do que é verdadeiro, né? Seguir o que é o melhor, a nosso ver, né? Tá bom, filhão? É isso que eu penso, tô desse lado, tá? Mas eu respeito. E se você tá votando em Lula aí, e se você quiser relatar para mim os seus motivos, né? Eu vou ouvir e talvez eu vou saber de coisas que eu não sei, né? Eu vou tomar conhecimento e vou tirar minhas conclusões também, né, filhão? Tá bom? Um beijo, meu filho. Gravei aqui, procurei gravar assim com muita atenção e o vídeo ficou longo. Mas se você gravar um vídeo para mim assim longo assim ou até o dobro, vai ser um grande prazer. Só de ver você falando comigo, se dirigindo assim, né? Com esse carinho, com esse amor que eu também me dirijo a você, meu filhão. Tá bom? Um beijo, meu filho. Deus te abençoe. Fica com Deus.